Bem-vindo à apresentação Projeto Integrador 2019, Licenciatura em Pedagogia, Polo Guarulhos, Grupo 2N24. Integrantes: Andréa Cristina do Amaral Andrade, Rogério Rodrigues dos Santos, Valéria Cristina Ribeiro Custódio, William Ribeiro Leite, tutora virtual Isabel Santos de Souza. Uso de tecnologias no processo ensino-aprendizagem. Vivemos na era da informação e com este projeto buscamos mostrar a relevância do uso das tecnologias digitais como recurso pedagógico, para buscar, criar e divulgar os conhecimentos do processo de ensino-aprendizagem. No processo de ensino-aprendizagem, desejamos elucidar que o uso das tecnologias se torna um facilitador à aprendizagem e, de forma lúdica e pedagógica, apoia o ensino do que a criança precisa aprender, de forma prazerosa e motivadora. Agregar os jogos educacionais no processo educacional pode ampliar um universo complexo de significados, centrado no lúdico, promovendo a construção de conhecimento do aluno. Na escola observada, a tecnologia é muito explorada como instrumento de ensino e apoio à aprendizagem. Percebemos um maior engajamento nas atividades aplicadas de maneira individual. Mas, ao mesmo tempo, observamos a falta de interação entre os alunos, falta troca e compartilhamento do que se tem sido aprendido. Para incentivar uma maior socialização entre os alunos, sugerimos a aplicação ou uso de um jogo que pode auxiliar as crianças a desenvolver raciocínios e criar relações saudáveis. Escolhemos o xadrez. As mídias, em especiais as digitais, se tornaram muito atrativas e, aliadas à internet, modificaram o jeito de se fazer e de se entender a escola. Por isso, elas têm assumido o uso dessas mídias como ferramenta pedagógica, para buscar, criar e divulgar os conhecimentos e informações produzidos na e pela sociedade. A tecnologia é inserida nesse contexto como um recurso para tornar mais interessante as aulas meramente expositivas, bem como a busca por novas possibilidades de aprendizado, tornando-se assim uma fonte de recursos educacionais para o docente, de forma a potencializar o processo de construção do conhecimento. A aprendizagem deve acontecer de forma prazerosa, para que a criança conheça o mundo em sua volta e saiba qual é o seu papel na sociedade. O ser humano é movido pela motivação e, sentindo-se parte integrante, irá ter um desenvolvimento mais dinâmico. Nesse sentido, os jogos fazem parte da vida do ser humano desde os primeiros anos de vida, pois estes são mediadores da criança com o mundo. O lúdico é considerado prazeroso devido à sua capacidade de absorver o indivíduo de forma intensa e harmoniosa, gerando uma sensação de entusiasmo. O envolvimento emocional torna o jogo uma ferramenta motivacional de grande valia. O lúdico apresenta valores específicos para todas as fases da vida humana. Assim, na idade infantil e na adolescência, a finalidade é essencialmente pedagógica. A criança e mesmo o jovem opõem uma resistência à escola e ao ensino acima de tudo. A escola não é lúdica, não é prazerosa. Segundo Vygotsky, o lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. Através do jogo, ela aprende a agir numa esfera cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações. Ao longo da história da educação, o professor era detentor e transmissor de conhecimento, e o aluno era agente passivo da aprendizagem.
Em 2009, no Brasil, a Unesco lançou o projeto internacional Padrões de Competência em TICs para Professores. E depois, em 2014, um guia sobre como inserir a tecnologia na educação. A Unesco acredita que as TICs podem contribuir com o acesso universal e com a equidade da educação, assim como com a qualidade de ensino e aprendizagem e a elevação dos níveis dos mesmos, com o desenvolvimento educacional ao fornecer políticas, tecnologias e capacidades para o uso das mesmas. Segundo Riese e Heidegger, o ato de jogar é tão antigo quanto o próprio homem, pois este sempre manifestou uma tendência lúdica, isto é, um impulso para o jogo. Tem uma função vital para o indivíduo, não só para distração e descarga de energia, mas principalmente útil para a sociedade como expressão de ideias comunitárias. De acordo com Silveira e Baroni, os jogos educacionais constituem um poderoso recurso de estimulação do desenvolvimento integral da criança, pois desenvolve a atenção, a disciplina, o autocontrole, o respeito às regras. Jean Piaget classificou os jogos correspondendo a um tipo de estrutura mental: jogos do exercício sensório-motor, jogos simbólicos e jogos de regras. O ato de jogar é uma atividade natural do ser humano. Sua finalidade é o próprio prazer do funcionamento. Para Piaget, o jogo de regras começa a manifestar-se por volta dos 5 anos e desenvolve principalmente na fase dos 7 aos 12 anos. Esse tipo de jogo continua durante toda a vida do indivíduo. Esporte, trabalho, xadrez, baralho, games, etc. Para Vygotsky, o brincar leva a criança à zona de desenvolvimento proximal, que nada mais é do que a distância entre o nível atual de desenvolvimento, resolução de problemas, independência e o nível de desenvolvimento potencial, resolução de problemas com o auxílio de um adulto. Para a elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa de campo na Escola SESI Unidade 434, situada na Rua Serra de Bragança, 990, Vila Gomes Cardim, São Paulo. Inicialmente foi feita uma reunião com o grupo, onde discutimos o caminho a ser percorrido para a execução desse projeto. Fizemos uma coleta de dados através de uma entrevista com a coordenadora da escola. Visitamos o laboratório para observar os recursos em andamento. Relacionamos os desafios coletados sobre o uso de tecnologias. Realizamos reuniões via webconferência para discutirmos o tema. Verificamos qual tecnologia poderia ser aplicada para diminuir a falta de socialização das crianças. Selecionamos o jogo de xadrez virtual, que além de trabalhar a socialização, acrescenta conhecimento, estimula o raciocínio lógico e concentração, entre outros. O SESI se propôs a criar um campeonato de xadrez para promover uma maior socialização entre todos os grupos. Os jogos e as brincadeiras são atividades essenciais para a aprendizagem. É através do brincar e do jogar que a criança expressa suas ideias, dúvidas, sentimentos e conflitos, revelando ao educador e aos seus colegas como é seu mundo, proporcionando uma riqueza de elementos que permitem ao professor conhecer seus alunos de uma forma diferenciada. A criança se entrega aos jogos e às brincadeiras pelo prazer e o divertimento que ao brincar proporciona. E isso é fundamental para seu desenvolvimento e aprendizagem, pois envolve prazer, alegria e dedicação. O professor que souber trabalhar com jogos, brinquedos e brincadeiras, inevitavelmente estará mais adequado à maneira como a criança se desenvolve e aprende.